A filosofia da história e a natureza do tempo. A filosofia da história é uma área da filosofia que busca compreender o significado e o propósito da história. Ela investiga como a história se desenrola, como as pessoas a interpretam e como ela influencia as escolhas humanas. Dentre as muitas questões abordadas, uma das mais fundamentais é a natureza do tempo. O tempo é uma das questões mais complexas da filosofia. Ele pode ser visto como algo objetivo e mensurável, mas também como algo subjetivo e pessoal. O filósofo grego Platão, por exemplo, argumentava que o tempo é uma ilusão e que a realidade existe apenas no mundo das ideias. Já o filósofo alemão Immanuel Kant argumentava que o tempo é uma estrutura da mente humana que nos ajuda a organizar as nossas experiências. Na filosofia da história, a questão do tempo está relacionada ao sentido que damos às nossas vidas e às escolhas que fazemos. A história é um registro do passado, mas também influencia as nossas escolhas no presente e afeta o futuro. A forma como interpretamos o passado, as histórias que contamos sobre ele, moldam a maneira como vemos o mundo atual e o que esperamos do futuro. Alguns filósofos da história, como Hegel e Marx, argumentam que a história tem uma direção ou um propósito. Eles acreditam que a história é uma progressão constante em direção a um objetivo final, seja ele a liberdade, a igualdade ou a justiça social. Para eles, a história é governada por forças históricas e sociais que impulsionam a humanidade em direção a esse objetivo final. Outros filósofos, como Nietzsche e Foucault, argumentam que não há sentido ou propósito na história. Eles veem a história como uma série de eventos aleatórios, sem uma direção ou um propósito final. Para eles, a história é uma construção social, moldada pelas narrativas que contamos sobre ela e pelas formas como essas narrativas são usadas para exercer poder sobre as pessoas. Independentemente da posição filosófica adotada, a filosofia da história nos lembra que o tempo é uma construção humana. A forma como entendemos o tempo é moldada pela nossa cultura, pelas nossas experiências e pelas histórias que contamos sobre ele. O estudo da filosofia da história nos ajuda a compreender as forças que moldam a nossa visão do tempo e do sentido da história. Ele nos ajuda a compreender a nossa própria existência e as escolhas que fazemos.